Você é um produtor rural, por exemplo, que está em dívida, você tem que sentar seu bumbum na cadeira e traçar ações para sair do endividamento, para parar com esse crédito rural abusivo que sempre teve. Porque não adianta você querer investir seu dinheiro se você tem dívida. É simples assim. Os juros que você vai ganhar investindo um dinheiro compensa você pagar sua dívida total. Então, se você é um produtor rural endividado, porque eu vejo muitos, mas agora ninguém né? Aí você tem que focar e pagar essa dívida. Enquanto isso, você fica encalacrado mesmo. Você fica travado, né, em algumas questões de novos investimentos. Isso é estratégico. Ao invés de você ir lá buscar peça na cidade, ou ao invés de você, consultor, enfiar no operacional, é traçar ações para que esse produtor rural melhore. E existe essa questão que eu falei, né, do endividamento. Agora, se você é um produtor rural que está no 0 a 0, como que eu vou saber se o produtor rural está no 0 a 0? Olha, eu estava até conversando agora há pouco com uma pessoa, um amigo meu, que falou o seguinte: o americano, ele é louco por dado, ele é louco pela ciência do dado. Nós brasileiros somos muito criativos, normalmente nós somos festeiros, nós somos conversadores, e não adianta eu chegar numa propriedade rural, eu vou ter que falar sobre amenidades, principalmente que o clima é uma coisa muito, muito importante, né, muito estratégica, mas nada controlável, a gente tem que falar. O americano, ele já tem uma pegada diferente, e o americano, tudo para ele é indicador. O fazendeiro americano, o produtor rural americano, ele quase nunca fica na propriedade rural. Ele normalmente possui um software de gestão à distância, em nuvem, que ele vai controlar a propriedade dele rural, de outros lugares, não importa onde ele estiver, então ele não se importa de tirar férias, mas ele tem muito mais o controle do que o produtor rural brasileiro, porque isso é do americano, é algo cultural. E ele sabe exatamente os indicadores. Os indicadores de desempenho, o produtor rural, ao invés de estar pensando em tarefas operacionais, ele precisa entender como é que está o desempenho da sua fazenda. Eu falei do produtor rural endividado, o que tem que ser feito, e o produtor rural que está no 0 a 0 precisa traçar ações para crescer. Quais ações eu preciso para crescer? Então, você precisa conhecer seu índice de rentabilidade. Precisa de conhecer, por exemplo, se for de uma safra, vamos falar do ano safra, do ano, não vamos falar de ano calendário, não. Vamos entender o faturamento de uma safra, vamos entender o custo dela, vamos entender as despesas, vamos entender os impostos e vamos entender esse lucro líquido, o que representa em percentual dessas despesas. Aí você começa a ter uma rentabilidade. E essa rentabilidade, ela não pode, agora a gente está num momento de juros altos, né? A taxa Selic, ela é bem firme. Aí você tem ali uma taxa de 13% que te rende isso, né, ao ano. E aí você pegar, ou que seja um ano calendário seu de janeiro a dezembro, e ver que a sua rentabilidade, ou uma safra, que eu comecei falando de uma safra, que ela tá lá 2%, 3%, se você tiver terra, é melhor você arrendar, que você não está bem na sua atividade. E aqui no Brasil a gente percebe muito amor ao ofício, muito amor à profissão. Mas isso, por exemplo, nos Estados Unidos é amor ao resultado. Não tem esse apego, sabe, que a gente tem. Aqui é muita coisa de família, nós somos muito... É uma maneira da nossa cultura. Mas eu acredito que pra gente ser melhor e que pra gente profissionalizar cada vez mais os negócios rurais e fazerem eles se transformar fazendas de verdade, é preciso melhorar e profissionalizar. Não existe, não tem outra forma, entendem? Então, é algo que na indústria a gente já está falando de management, que é o gerenciamento 3.0. E no rural também precisa. Margarete, você está falando aí, você já viu algum caso de sucesso que, ou de repente, de não tão sucesso assim, porque a gente aprende muito com os nossos erros, que tenha acontecido sobre treinamentos de gerente? Você mesmo treina gerente? Sim. Quando eu comecei a trabalhar no agro, eu já vinha da área de treinamentos, só que em outro setor. E eu estranhei muito, porque eu achei no agro tudo muito informal. Eu normalmente era acostumada a trabalhar, né, ali até de botina mesmo, eu trabalhei muito em linha de produção, de fábrica, mas eu era mais acostumada com linha de produção.
Eu não entendia muito bem o campo e eu precisei mapear e entender melhor. E quando eu fui na minha primeira fazenda, uma das coisas que os donos me passaram era justamente de treinar o gerente da agricultura. Então, eu fui andar com ele, fui conhecer os talhões, fui conhecer tudo. E uma das coisas que ele me falou que marcou muito, porque nem agenda ele não tinha um planejador, ele não tinha planejamento, foi que muitas vezes eles tinham talhões a 50 quilômetros da cidade, muitas vezes ele pegava o caminhonete, ele ia para lá e ele nem sabia o que queria fazer lá. De ficar com ele, e eu acho que ele ainda ficou mais nervoso, porque aí veio um pouco à tona as suas limitações, eu comecei a perceber que eu comecei a andar com ele a esmo. Então foi bem chocante isso pra mim. E eu fiz, a primeira coisa, eu não gosto de pegar a fama de consultor facão, aquele que sai cortando, né? Mas quando você, produtor rural, tem a oportunidade, o que deve ser feito? O líder, o seu braço direito, o gerente, é importante você entender qual o conhecimento técnico que ele possui na área. Primeiro ponto. Qual que é o conhecimento técnico? Quais são as expectativas para esse treinamento? O que você quer de fato, né? Você quer ser mais estratégico? Qual que é o seu objetivo? Para você alinhar, né, o conhecimento técnico do outro com o conhecimento da área, com a atitude dele, com as limitações, porque todos nós temos defeitos. Todos nós possuímos limitações. O perfeito passou longe de nós. Nós somos seres em construção, nós somos seres em desenvolvimento. E isso, quando você começa a treinar um braço direito seu, não tenha medo dele ir para outra fazenda, não tenha medo de você, comece a instruir essa cultura no seu lugar. Entendeu? Vai ficar tão fácil desde que você começar a treinar, que isso vai virar uma cultura. Começa a virar uma cultura. Eu não tô vendo as pessoas que estão entrando aqui. Com isso começa a virar uma cultura. Pessoal, só interromper um momentinho aqui. Passa essa live para pessoas do agro, para pessoas que precisam escutar isso. Depois ela fica gravada aqui. Manda o aviãozinho. Vamos ver se a gente consegue formar uma comunidade aqui. Eu tô aqui todas as quartas-feiras às 8h30. Tem muito conteúdo aqui gratuito que você acessa. Eu tenho experiência em docência, dei aula há mais de 15 anos, sou consultora há mais de, sei lá, quanto tempo. Eu vim de outros setores, né, desde 2010. Já fui gerente de empresa, já criei empresa do zero, vencedora, que está estabelecida até hoje. Então, assim, a minha expertise nessa parte de administração, ela é boa. E também na parte de treinamento. Então, voltando aqui, Primeiro conheça as limitações de quem vai ser o seu braço direito. Dificilmente você vai encontrar uma pessoa feita, uma pessoa pronta. Porque talvez essa pessoa pronta, ela vai ser talvez muito onerosa para você. Ah, mas eu não vou gastar com treinamento? Vai. Agora é interessante, tudo que você gasta com treinamento, tudo que eu estava vendo um estudo agora mais cedo, que tudo que você investe em pessoas, em performance de pessoas e principalmente de um líder que sabe trabalhar com pessoas, você eleva a sua produtividade e a performance da sua fazenda em até 5 vezes mais aquela fazenda que não possui. Porque softwares de gestão, se você contratar, por exemplo, um Aegro da vida, ele vai ser o Aegro no outro lugar. O que vai fazer a diferença? As pessoas. Eu tenho um puta de um avião, que é uma super tecnologia ali que coloca no ar, né? Que o vento pesa, aquela coisa pesada fica no ar, eu acho fantástico até hoje. Mas se eu não tiver um bom piloto, um bom copiloto, uma tripulação treinada e uma boa infraestrutura para esse avião decolar e pousar, de nada adianta o avião. E quem é que faz a infraestrutura e quem é que vai pilotar o avião? Pessoas. Inclusive quem fez o avião são pessoas. Então a gente não escapole muito disso. Quando a gente pensa, por exemplo, assim, finanças é muita matemática, é muito chato. Gestão é muita matemática, é muito chato. Eu gosto mesmo de produção, de ir lá, de plantar, de colher, de dirigir trator. Mas isso também se trata de pessoas. E o que alavanca também finanças e o que alavanca a parte da administração, de novo, pessoas. Dados.
Tudo tá por trás de pessoas. E quando você tem um gerente treinado, um gerente motivado, alguém que você conhece, as suas limitações e que você vai junto dele, trabalhando para que juntos vocês possam trilhar, isso é fantástico. Isso não é... Você não precisa saber tudo. Eu vou dar um exemplo de mim agora, que agora veio. Eu anotei aqui alguns exemplos, alguns cases. Eu sou consultora de gestão rural. O consultor, existe uma cultura que o consultor tem que saber de tudo. A gente até brinca entre nós, eu vou tirar o coelho da cartola. Mas sabe que ultimamente, não sei se é pela maturidade, eu ando mais transparente naquilo que eu sei e naquilo que eu não sei. Eu tenho que passar segurança que eu vou buscar aquele conhecimento, que é a habilidade de aprender a aprender. Mas eu não preciso saber de tudo. O seu gerente também não. Você também não. Inclusive você não vai. O empresário rural ou o produtor rural, que, né, todo empresário rural pode ser um produtor ou não de outras áreas, mas nem todo produtor rural é um empreendedor de fato. Ele é um empresário rural, mas nem sempre um empreendedor, né? Empreendedor é característica. Então, assim, eu estou ainda em andamento de uma consultoria de uma cliente querida que se tornou uma amiga minha. E uma pessoa que eu já gosto muito, que eu quero sempre manter contato com ela. E eu ajudei ela em algumas funcionalidades de um software de gestão. E acontece que havia algumas funcionalidades que eu não sabia, que ela sabia mais do que eu, mesmo eu sendo consultora de implantação de um software, e nessa parte muito boa, modéstia à parte, nessa parte de processo e finanças. E eu falei, você divide e compartilha isso comigo, vamos junto? É uma coisa que eu tenho facilidade, que eu já trabalho nessa área há muito tempo. Ela me explicou, eu peguei, afinei, ajustei ali, né, fiz alguns ajustes finos e a gente conseguiu desvendar alguns erros, algumas coisas que estavam lançadas erradas. E a gente veio, eu falo que eu tenho muita gratidão por ela, porque a gente veio aprendendo juntas. E esses conhecimentos que eu aprendi com ela não foi simplesmente uma doação, né, foi uma troca entre eu e ela. Isso voltou tanto para mim quanto para ela. Então eu não tive medo. Quando eu desapego do meu medo, coisas boas acontecem. E a mesma coisa quando você repassa um conhecimento para um braço direito seu que vai ser. Porque faz parte de um treinamento do líder. Depois eu vou fazer um checklist como treinar um líder aqui. Eu tô falando coisas um pouco fragmentadas. Faz parte de uma educação continuada. Eu comecei falando aqui que a gente tem que observar as nossas expectativas sobre o outro e as limitações do outro e as expectativas do outro sobre esse serviço, né? Sobre esse treinamento do gerente, porque quando você vai pegar alguém para ser um braço direito seu, essa pessoa também vai ficar ansiosa, é muita responsabilidade. Então, isso aí a gente percebe que quanto menos medo a gente tiver e quanto mais for um caminho de aprendizado compartilhado, sem hipocrisia, aí é legal. E isso só é possível num ambiente que se tenha ou se trabalhe inteligência emocional. E é por isso que a gente até hoje não teve, é por isso que agora mulheres estão ocupando cada vez mais cargos de liderança. A mulher só não vai passar, talvez, em cargos que precisam de força física. Aí a gente sabe que a nossa Constituição, o funcional aqui, o homem realmente ele define músculos, ele é mais forte para isso. Mas a questão de liderança, nós mulheres estamos pegando, dominando melhor a questão do management, que é o gerenciamento 3.0 e do digital, porque com algumas habilidades. É claro que isso não é condição sine qua non. E eu não olho sexo, nem gênero, nem nada. Eu olho competência. E eu sempre me pautei assim. Agora, um líder, o seu braço direito, ele tem o conhecimento técnico para isso, porque, lógico, previamente tem um perfil aqui, mas você vai precisar, em relação ao conhecimento técnico dele, dar educação continuada, porque faz parte do aprender. Nós somos, que nem eu falei, seres de desenvolvimento. Nós precisamos cada vez mais conectar aqui, ó, o Chico com o Teco, fazer conexão cerebral de neurônio. Isso é o importante. Assim como a gente precisa fazer atividade física. O que isso tem a ver como treinar um gerente? Precisamos sair do estereótipo
do produtor rural tapado, fechado, gordo e bebum, né? Precisamos trabalhar inteligência emocional. É algo que novas gerações já estão fazendo, de trabalhar isso. E nós vamos precisar também para receber também novas gerações. Porque fazenda, muitas vezes, você tem 4 gerações. Já atendi fazenda que a dona tinha 85 anos, lúcida. Havia o filho, havia o neto e havia o bisneto. Então, assim, e é uma mulher que eu admiro muito. Porque foi sempre uma mulher muito que não deixou a cabeça muito boa. Então, isso faz parte, já foi instalando uma cultura de aprendizagem compartilhada. Então, vamos repassar aqui, um líder, ele precisa que você invista nele e isso vai retornar para você com equipes de alta performance. Por que não ter equipes de alta performance na fazenda? Será que eu tô falando grego? A gente fala, existem objeções do produtor rural, né? Falar, eu não encontro pessoas, eu não acho pessoas. Então, treina. Pega uma pessoa que queira, tem que querer. Eu acredito que é possível. Pessoas aprendem. Eu fui professora há 16 anos e eu vi que as pessoas aprendem de diferentes formas. De que forma que seu gerente aprenda? Margarete, eu não sei fazer isso. Não sei desenvolver, não sei qual curso seria para educação continuada. Eu não sei qual treinamento que seria interessante de liderança para ele, o que ele precisaria melhorar. Eu não sei sequer, eu nem me conheço, quem dirá mapear o perfil do outro. Porque isso, tudo que eu tô falando são de competências humanas, habilidades emocionais. Eu até agora não falei de habilidade técnica. É claro que para eu entender a habilidade técnica de um líder, eu preciso, por exemplo, escrever a atividade dele com ele. Então eu preciso ter esse controle, preciso de escrever a minha atividade. Aquilo que eu quero continuar fazendo para ser mais estratégico é aquilo que está me enchendo os sacos para covar, como diz o outro. E aí eu preciso cruzar e também saber o que a equipe faz. E aí reformular e definir novas funções e novas responsabilidades. Eu não preciso de ter um único braço direito. Eu posso repassar e compartilhar conhecimento. E parar de falar, não, aquela pessoa ali, coitada, ela é analfabeta, ela não vai dar nem conta. Então, dê um jeito dela ter escola. A educação dela continuada, não importa se ele parou no primeiro aninho do primário, ou não importa se ele nunca foi. Todo mundo sempre pode aprender. Enquanto a gente não morreu, tá válido. E aí, pessoal, as habilidades humanas são essas. É o gerenciamento de comportamento e emoções que vai melhorar a comunicação entre equipes. Ferramentas de gestão são ferramentas que eu utilizo, muitas vezes e lanço mão de mapeamento e modelagem de processo e descrição de atividades. Que nada mais é que eu entender o que de fato está sendo feito na minha propriedade rural. E aí eu consigo redistribuir funções e colocar finalmente pessoas certas no lugar certo. Então você, produtor rural, que está me ouvindo aí, ou você consultor, ou você que queira trabalhar e vê aí um produtor rural, colega seu parente, seu pai, seu tio ou você, buscando pecinha na cidade, fala para essa pessoa trabalhar liderança, vai fazer um curso de liderança, vai melhorar, vai gerenciar suas emoções para poder melhorar sua comunicação e começar a treinar o seu time melhor para que ele seja mais produtivo e para que você seja mais operacional. Vai estudar indicador de desempenho e ver como é que a sua fazenda está desempenhando. Qual que é a estratégia que você vai lançar? Você vai precisar... E outra coisa, eu falei aqui do produtor endividado do que está no 0 a 0. E o produtor que tem sucesso financeiro? Tem muito produtor que tem sucesso financeiro, óbvio, Esse produtor que tem sucesso financeiro, como é que tá os investimentos dele? Tá tudo numa mesma carteira? Tá colocando só em soja? Tem soja lá de 2010, tá deixando só na soja? Se você tá deixando só na soja, você tem armazenagem na recepção, você tem armazenagem mês a mês que vai descontando saca, você tem quebra técnica que a própria soja vai estragando, Então, e aí? Você tá perdendo dinheiro, Tô falando para não deixar em soja? Não, soja é um investimento. De quantos você precisa? Diversifica a sua carteira. Começa conservador aí, vai para renda fixa, depois tenta um pouco mais, vai para uma renda variável, deixa um pouco lá na soja, Você tem que ter uma reserva de emergência. Então, isso também é uma estratégia. Porque, gente, sempre a gente pode melhorar. Sempre a gente pode melhorar. Dinheiro, ele não leva desaforo para casa, ele tem que estar no bolso.
Eu não posso perder dinheiro. Eu posso doar, fazer doações. Doar, ajudar a sociedade, ajudar o meu entorno, ajudar os jovens que precisam, órfãos, criar uma escola na minha fazenda, educação continuada, investir nos meus funcionários, mas perder dinheiro não. Porque tudo isso que eu falei de pessoas vai retornar de alguma forma para mim ou de alguma forma para minha comunidade. Mas simplesmente perder dinheiro, não diversificar o investimento, aquela famosa frase, deixar todos os ovos na mesma cestinha. Então, mesmo você, produtor rural, que tem dinheiro, graças a Deus, você tem sucesso financeiro, você é um cara bom demais em processo, você é um cara bom demais em gestão, você é um cara excelente em produção, você tem dinheiro guardado, você tem reserva de emergência, você sabe exatamente seu indicador, mas às vezes pode ser que você precisa melhorar nos seus investimentos. Então, pessoal, nós sempre temos uma forma de nunca parar. Porque ser empreendedor, ser empresário é isso. É continuar com conhecimento técnico, é ter habilidades e ter atitudes. Eu sou consultora, eu não paro de aprender. O dia que eu achar que eu não preciso aprender mais, eu morri. Então, eu vejo assim, eu enxergo assim. E eu enxergo o gerenciamento, a gestão no campo dessa forma. E não adianta você fazer fluxo de caixa, ter um tanto de números, ter um tanto de dados, se você não faz nada com ele. É aquele negócio assim, você tem dado? Tenho, muito dado. E o que você faz com esse dado, com essa informação? Qual decisão que você toma? Qual indicador que você extrai? Entendam? Quanto que está a sua rentabilidade? Se você tem terra, sua rentabilidade está abaixo de 13%, se você na safra não está conseguindo um lucro líquido de 13%, meu filho, vai arrendar sua terra. Você vai ganhar mais dinheiro, você vai perder dinheiro sim. Ou vai investir para você entender. Agora, se você não tem terra própria, você está arrendando em terra de outras pessoas, você está produzindo na terra de outras pessoas, e você está abaixo, aí nós vamos ver o que você tem de prolabore, o que você está retirando. Porque tudo é custo de oportunidade. O que é custo de oportunidade? Enquanto eu estou mexendo na terra, eu poderia estar ganhando mais dinheiro mexendo em outra coisa. Enquanto isso é uma oportunidade. A gente sempre tem que pensar em custo de oportunidade. Custa cada vez mais que a gente abre mão de estar fazendo uma atividade e não estar em outra. Cada vez que a gente abre a mão, de estar em um lugar e não estar no outro. Tudo isso, pessoal, é oportunidade. Nós somos criativos, nós somos livres, mas está na hora de nós sermos também, além de executores, que o brasileiro é um excelente executor, sermos planejadores, sermos analíticos. Ah, Margarete, eu não sei nada disso, eu não nasci para isso, eu não sei treinar gerente, então você precisa contratar uma mão de obra especializada, porque isso também vai retornar para você. A gente não dá conta de tudo. O produtor rural não tem que ser centralizador, você não deve ser centralizador. Você vai fazer aquilo que você faz melhor. Pessoal, isso que eu tô falando para vocês, tá aqui gratuito, mas poderia muito bem estar num curso de 100 mil reais. Porque a gente não vai sair disso. Tudo está na parte do como. Mas o que é importante que você tenha esse autoconhecimento. Ou que você que queira entrar na área entenda qual é o papel de um consultor. O papel de um consultor é junto com o cliente, não para ele. Tá? É junto do cliente, não para ele. Porque aquilo que você não faz vai voltar para você. E se você não tiver firmeza com o produtor rural ou com a produtora rural, vai voltar para você. Então nós temos que estudar nossa liderança todo dia, saber exatamente o momento de ouvir, porque faz parte de uma comunicação não violenta o ouvir, precisamos ouvir, tá? Isso é difícil, por exemplo, para mim, eu sou uma pessoa muito verbal, mas eu preciso ouvir. Eu vou visitar clientes pela primeira vez semana que vem e eu preciso ouvir os meus clientes produtores rurais. Quais são as expectativas dele? E alinhar com as minhas expectativas, porque nós também temos expectativas. Você quer ver também a pessoa crescer, você quer ver a pessoa se desenvolver, não é? Então, é isso, pessoal. Deixa eu ver aqui, entraram pessoas, saíram pessoas. Eu agradeço muito para quem ficou até aqui.
pra gente fechar aqui um passo a passo bem legal, verifique quem que é a pessoa que você quer para ser seu braço direito, tanto na roça quanto no administrativo, você não dá conta de tudo. Entenda o perfil dessa pessoa, converse, veja se essa pessoa quer, alinhe expectativas, entenda limitações desse seu futuro braço direito. Veja o que ela precisa melhorar essa pessoa no conhecimento técnico, ofereça educação continuada, por exemplo, se for no campo, um treinamento de trator. Eu acho lindo, né? Acho absurdo como essa John Deere da vida coloca um maquinário de 2 milhões e não dá treinamento direito. Então, quer dizer, nem se importa, parece que está vendendo um pastelzinho na esquina. Então, dê educação continuada. Esse patrimônio, o seu patrimônio é valioso. O pessoal da Jardine Máquinas estava aí, pessoal excelente nessa parte de manutenção de máquinas. Depois eles visitam lá o Instagram deles. Então, assim, dê educação continuada para o seu braço direito, você também. E melhore comunicação entre os times com a sua liderança e com a liderança da pessoa. Desenvolva esse líder, Então, eu duvido que ele te larga, porque nem sempre é sobre dinheiro. Então, o dinheiro ele te motiva nos primeiros meses ou nas primeiras semanas, mas depois o que vale mesmo é um ambiente legal, para você entender. Ferramenta de gestão, invista em mapeamento e modelagem de processos. E ferramenta de gestão, invista em descrição de atividades, inclusive do seu funcionário, o que você está fazendo, o que você mais gosta, menos gosta, e equipe. Tá? Então, e depois invista, se possível, no software de gestão, que vai ser uma fonte única de informação. Vai viajar, vai ser feliz, vai ganhar dinheiro, vai fazer dinheiro, porque ninguém ganha nada, né? Vai make money, porque eu detesto esse português que fala ganhar dinheiro. A gente não ganha, a gente faz. Isso faz parte de uma neurolinguística. Vá ser feliz, vá tirar férias, vá viajar, tá? Isso pode acontecer. Vá ensinar a sua equipe a ter desempenho, a ter performance. Vai entender o desempenho da sua fazenda e vá ser cada vez melhor, porque a gente não pode estar aqui nesse mundo a passeio, ok? Pessoal, boa noite. Se tiverem alguma indicação de lives, de assuntos para a semana, eu vou deixar uma caixinha de perguntas, tá? Por gentileza, essa colaboração, ela é muito boa. Pessoal, ok? Muito obrigada. Boa noite.